porque o meu filho é muito bom comigo, eu confio nele. Ok, mas ele tem habilidade para aquela função? A esposa, o marido. Normalmente é a empresa. Todo mundo fala, mas é uma empresa familiar. Todas as empresas no mundo foram familiares. Exato. Não teve uma que... Não, são familiares. Porque o ser humano é família. Pode ser que eu não tenha um laço familiar, mas que a gente tem hoje uma vivência ampla, sim. Então, a partir daí você começa. Aí começam os conceitos melhores. Sai da família, vai para um profissionalismo um pouco maior, porque eu coloco pessoas que não têm uma relação familiar, mas têm uma relação muito grande profissional. Eu não preciso fazer churrasco todo dia, chamar essa pessoa. Em família, não. Em família, eu vou ter que conviver com meu irmão, com a minha irmã, e assim sucessivamente, com meu tio, com a minha tia. E a empresa tem hora que ela fala, não, eu não preciso disso agora, eu tô precisando de um outro jogo agora, uma outra referência que a gente possa ter. Muito mais racional. Bem racional. Esse é o grande detalhe que eu enxergo. E qual que é a relação? E aí eu vou puxar a outra face de Danilo. Qual que é a relação que você vê entre a consultoria e a sua outra pegada, a sua outra profissão, que é árbitro de futebol? Pois é, meu amigo. Ela é fantástica. Se a gente vai ficar aqui falando de administração, falando de empreendedorismo, falando de desafio empresarial, a arbitragem é a minha segunda atividade profissional. O pessoal até fala um pouco, mas é hobby. Não é porque tem dinheiro envolvido. E tem um trabalho com relação a isso. Porque você também começa a arbitragem, você faz um curso. Então não é simples. Capacitação. Você tem uma capacitação, depois que você faz o curso, você vai ser federado. Para ser federado, tem os testes que você faz teórico e físico. Então, assim, você tem as escolas estaduais, depois vem para a federação, que é como se fosse uma OAB, um exame de suficiência, e depois desse exame de suficiência você entra para o grupo para começar a trabalhar nos campeonatos, que são dirigidos pelas federações. E eu entrei em 2006, já entrei. É um hobby criterioso, se for chamar de hobby, então, né? Muito criterioso, que não é entrar por entrar, você participa de muito, né? Mas eu já tô, como dizer assim, a gente tá pendurando os apitos já também, né? Porque chega uma idade que você tem que entregar. Fala assim, ó, ela tem um início, meio e fim. Mas o fim tem um novo ciclo, que hoje eu também pertenço à SENAF, que é a Seleção Nacional de Arbitragem de Futebol, que é pela CBF, onde eu tô como analista de campo. O que é? Eu vou avaliar os árbitros. Orientar depois que acaba a partida, falar, olha, ele tem que melhorar esse aspecto, dando subsídio para a CBF, que a gente se torna os olhos dela em outros campeonatos que não tem, no caso, televisionado, que é a famoso VAR, que todo mundo comenta, tal. Mas então esses jogos da Série C, Série D que não tem, você vai lá para avaliar os árbitros. O quarteto, na verdade. Mas é uma profissão maravilhosa que eu faço sempre uma comparação, porque você tem pressão, você tem vaidades, você tem todo o ambiente igual ao de uma empresa. Uhum. Então, como liderar tudo isso? Como você fazer a coisa funcionar, não trazendo para a comissão de arbitragem prejuízo, ou para a federação. Imagine que você vai aplicar, ou vai aplicar uma falta, vamos dizer assim, vai sancionar uma falta, você tem 2 segundos para você tomar uma decisão. E dizer qual a natureza da falta, qual foi a tática, se ele vai ser para cartão amarelo, se vai ser para cartão vermelho, você tem os critérios. São 17 regras que você tem. Como na administração você tem 6 áreas, na especialidade que você coloca. Então essa outra atividade, ela complementa aquilo que eu atuo muito, muito forte hoje. Ele deve desenvolver muito a musculatura cerebral, né? Demais. E é uma coisa interessante, você tem 4 pilares dentro da arbitragem, né? Que você tem o pilar físico, que é o condicionamento físico, que ajuda na respiração, ajuda no teu pensar. Você tem um mapa técnico, que é o pilar técnico, a gente fala que é o conhecimento das regras. Aí você tem o pilar mental, que é como você trabalhar em sociedade nisso, e o pilar família, que é o social. Então, assim, você tem 4 pilares hoje dentro da arbitragem que você tem que seguir. E aí, quando você traz para essa realidade empresarial, você tem o mesmo contexto. Perfeito. Aí, como atuar com tudo isso? Só muda o campo. Só muda o campo. Mas a pressão é igual. As estrelas, os egos. E tem muito, hein? Imagina. As vaidades tem muito. Você tem ambições de chegar a ser um mundialito. Eu, na verdade, quando eu entrei em 2006, eu tive o prazer de apitar aqui a final que eu apitei foi em 2017, entre Sinop e Cuiabá, segundo jogo, e eu não estava no quadro da CBF. Tinha outros árbitros, mas eu, por aquele ano, ter uma performance muito boa,
não vou colocar como uma excelência, mas eu estava próximo da excelência, e eu, por ter tido isso, eu consegui apitar, porque normalmente nos estados é quem está na CBF, quem tem o outro escudo que a gente fala, é que vai apitar. E eu consegui, tendo uma performance, eu consegui apitar esse jogo. Então consegui ainda passar assim, ó, não precisava estar na CBF para ter isso, que é o título. Então, assim, é essa que aí vem a parte muito interessante, que é da competência. Perfeito. Se você tiver competência num detalhe, você pode crescer. Danilo, mas eu não tenho hoje, por exemplo, na mesa, eu domino muito pouco o inglês. Mas os clientes que eu atendo, preciso falar inglês? Não. Então é uma competência que é importante, mas ela não é usual. Necessária para isso. Então, naquele momento da arbitragem, não era necessário ter o escudo CBF. Eu só não fui para a CBF por causa da minha atividade profissional como consultor, que fui convidado em 2009. Agora fiquei curioso. Que relação tem? É que quando você está na federação, você pertence à federação local. A federação local te indica para ir para a CBF, que aí você vai apitar os jogos nacionais. Você faz a escola de arbitragem no estado, trabalha para o estado, e o estado fala, ó, a CBF abriu 2 vagas, 1 vaga, 7 vagas, quantas vagas forem necessárias para aquele estado. E aí a federação indica os árbitros que vão pertencer à CBF, que aí eles vão trabalhar nos campeonatos promovidos pela CBF nacionalmente. Você ia ter que ficar fora. E aí é aquele detalhe, você tá aqui trabalhando, Dani, você tem um jogo no Amazonas, e eu tô atendendo um pessoal que estava em Rondônia, então não batia a minha agenda e eu não queria prejudicar. Como na palavra, você quer servir, mas tem que servir bem. Exatamente. Você não pode ficar pulando de galho em galho. E aí a minha agenda aqui deu certo na Federação Mato Grossense, e hoje pela Senaf também tem uma obrigação, mas também a gente consegue ajustar as agendas para não ter. Eu fiquei 2 semanas atrás, eu estava em Roraima, depois eu fui para Rondônia e vim para Cuiabá. Então a semana toda, como você viaja muito, nós também viajamos, que consultor não... Eu falo que é que nem cantor, você tem que ir onde o público tá, meu amigo. Exatamente. Não tem que ficar muito, não, eu quero só aqui, não tem como. É. E é uma vida divertida, né? Maravilhoso. Eu gosto muito. Sou muito suspeito em falar. A gente aprende em lugares diferentes, rotina não existe, né? É bem diferente. Eu digo até o seguinte, a gente faz relacionamentos, faz turismo e não gasta R$1. E adquire conhecimento. E aprende, é verdade. Ganha para aprender. Então nós estamos na profissão certa. Por isso que é para quem gosta, para quem ama o que está fazendo, né? A palavra é essa, é amar. A palavra é envolver, entregar, é nesse sentido. Você falou uma palavra que eu tenho, cada vez que passa eu fixo mais nela, que é a constância. A constância, para mim, cada dia que passa ela vem se tornando o segredo